Olá, como vai? Na entrevista da semana, a pauta é Gestão em Saúde. E para nós entendermos um pouco melhor o papel de administradores e de médicos na administração de uma clínica, eu converso com Francisco Silva, administrador da Gastroclínica Cascavel. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Soraya, como está? Tudo certo. Francisco, o que é a gestão de clínicas? Soraya, eu penso que a gestão de clínica é trazer o científico que a administração nos dá para esse profissional tão relevante no mercado que é o profissional da área médica. Então, o profissional da área médica ele é especialista em salvar vidas, em ter pessoas ali recebendo os resultados de suas ações, e nós, da área da administração, estamos ali para auxiliá-lo, para trabalhar naquela área que não é sua expertise, trabalhar nas áreas voltadas para melhorar o desempenho, pensarmos na viabilidade do negócio, ampliarmos o faturamento, controlarmos processos, controlar do sistema de gestão, do sistema hospitalar, do sistema da clínica como um todo. Então, essa é a intervenção do profissional da área de administração nessa área da saúde. Certo. Apesar de você já ter começado a falar sobre a aplicação da gestão em saúde, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do dia a dia do administrador em todos os segmentos da empresa. O administrador, ele precisa ser aquela pessoa que ele faz tanto a administração quanto a gestão. Então, dentro da administração, ele precisa prever futuro, planejar, programar como serão os controles, mas ele também necessita fazer a gestão, que é a parte da liderança, ou seja, estar presente a todo momento junto aos executores, junto ao negócio. Então, a função do administrador é estar ali, vamos dizer assim, para aliviar gargalos, liberar problemas, resolver situações que diariamente acabam ocorrendo. Então, essa presença do administrador, essa atuação, fomentando também os demais líderes da organização, é que é o braço importante e é que o administrador deve estar constantemente voltado. Essa é a minha visão. O que os colaboradores e os diretores de uma clínica devem esperar de seu administrador? Então, Soraya, os colaboradores eles devem esperar aquela pessoa presente, aquela pessoa que está ali livre para auxiliá-los nas mais variadas decisões. A pessoa que está ali para complementar com sua experiência, com o seu passado, com a sua vivência na área da administração e facilitar muitas vezes decisões que o próprio colaborador ele precisa ser incentivado a tomá-las. Porque, na verdade, o administrador, como um líder, ele deve ser aquele que facilita as ações do colaborador. Porque aquele administrador que ele não faz esse tipo de situação, ele corre o risco de reduzir a clínica, reduzir a sua empresa apenas ao que ele pensa. E isso é contrário a qualquer ação, qualquer, vamos dizer assim, teoria administrativa de crescimento. Então, quanto aos colaboradores é isso, fazer com que eles se tornem aquela pedra de sustentação para o crescimento da clínica. Junto aos diretores, junto à direção da clínica, o administrador é aquele que deve fazer a leitura das expectativas. Ele deve ler quais são as expectativas dos gestores, as expectativas dos diretores e, através dessas expectativas, ele poder criar planos de ação e planejamento de curto, médio e longo prazo para executar isso. E também, por vezes, apresentar pareceres voltados vamos pensar assim, pela viabilidade ou não das aspirações e entrar num sentido de discutir, de trabalhar para um consenso e ir formando as estratégias de crescimento, as estratégias de sustentação da clínica e das empresas nos mais variados segmentos de mercado. Então, esse seria o papel, na minha visão, do administrador junto à diretoria. Dois termos, Francisco, que nós temos usado bastante e as pessoas têm ouvido muito também. Existe diferença entre gestão e administração? Se nós formos buscar nos mais variados autores, nós veremos que a administração e gestão, elas se aproximam muito. Eu gosto de exemplificar da seguinte maneira. O administrar é planejar, prever, controlar, tudo que
que foi dito lá por Drucker, por vários pensadores da administração. Já voltado para a gestão, ela está voltado para a situação mais tática e operacional. Se pudéssemos, podendo exemplificar de uma forma melhor, o administrador ele faz o planejamento estratégico, vai delinear todas as ações, o que é necessário, enquanto que na gestão eu assumo o papel da liderança, do fazer acontecer. Da execução. Da execução. Então, executar em que nível? Não somente no nível operacional, mas também no nível tático, que é o planejamento subsequente ao planejamento estratégico da organização. Então, a diferença básica seria administração, algo macro, gestão, algo de execução, de realizar os planos que a administração colocou em ponta e gerenciar as pessoas, incluir esse recurso tão precioso no contexto organizacional, que é fazer com que o planejamento seja executado da melhor maneira e muitas vezes de maneira até melhor do que imaginado anteriormente. Então, esses são os comparativos. Se usarmos administração ou gestão em momentos específicos, estaremos falando de algo bem similar. Perfeito. A área da saúde tem peculiaridades e restrições diferentes das demais áreas, né? Isso se reflete no modus operandi da gestão ou da própria administração específica de uma clínica? Sim, reflete. Reflete por quê? Porque muitas vezes, em qualquer segmento, a necessidade de conhecer o segmento, de ver os meandres ali das inter-relações entre os processos é extremamente importante. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma mudança no mercado, nós temos um direcionamento de mercado que nos leva para aquilo que nós chamamos de indústria 4.0. Ou seja, todos os segmentos estão pensando em como utilizar a área da informática, a área da informação e a área da inteligência artificial para melhorar os seus processos e até mesmo sua rentabilidade. E a saúde, ela não deixa de estar envolvido também nisso. Então, uma das palestras que eu acompanhei durante a feira hospitalar, agora, na semana passada, lá, um evento que se realizou lá em São Paulo, foi justamente essa junção, que é trazer para a área da saúde o conhecimento científico adotado pela administração, saindo das decisões empíricas para aquelas decisões pautadas em informações e pautada em dados. Qual é o grande segredo? É aproveitar o conhecimento de diversas áreas, diversos segmentos e fazer o link para a área da saúde, que é carregada de peculiaridades, que tem uma carga, vamos dizer assim, muito própria de decisões, conceitos e assim por diante. Mas eu posso dizer que, apesar de ser algo diferente, ela se assemelha em algumas áreas, algumas necessidades da saúde com os demais segmentos também, os segmentos do mercado. Então, ela tem suas peculiaridades, mas ela também tem suas similaridades. Qual é o perfil, ou melhor, o que um bom administrador, um bom gestor de empresas precisa ter? Eu acredito que o administrador é aquele que é capaz de aliar o seu conhecimento com as capacidades individuais dos integrantes da organização. Então, eu vejo exemplos de administradores, líderes, que são aqueles motivadores, aqueles líderes que buscam motivar a todos e esquecem, por vezes, que o grande segredo para o sucesso é você entrar no dia a dia do seu colaborador, se fazer presente e ele sentir que a tua presença faz a diferença. Então, um bom líder, um bom administrador, um bom gestor é aquele presente, é aquele que está ali disponível para o momento em que eu preciso. Se eu consigo aliar o meu perfil, tanto emocional quanto profissional, vamos dizer assim, a responder às necessidades dos colaboradores e da organização, eu estou fadado a ter sucesso. Diferente de muitas vezes quando o perfil ele é muito voltado para o eu, para o ego,
Então eu me importo muito comigo e deixo de me importar com as pessoas. E aí acontece o quê? Por mais que eu tenha brilhantes ideias, que eu tenha muito conhecimento, eu posso ser um expert, mas na hora de pôr na prática, na hora da execução, eu tenho uma probabilidade muito acentuada de ser rechaçado pelas outras pessoas. Certo. Francisco, o que você considera como grande desafio da sua área para os próximos anos? Eu considero como um grande desafio essa inter-relação. Aproveitar os conceitos da área da informática, das tecnologias da informação e as necessidades humanas. As necessidades tanto dos colaboradores quanto das organizações no contexto de crescer. Mas não crescer apenas a organização, mas crescer também o profissional em si. Então nós vemos muitas pessoas que elas acabam paradas no tempo. E isso é um problema que se visualiza em muitos ramos, muitos nichos de mercado, que nós vemos colaboradores, auxiliares, gestores que param de estudar, param de crescer e entram numa situação de estagnação. Permanecem nessa situação e, em consequência, os resultados, tanto organizacionais como pessoa, eles param de acontecer. Então eu vejo que o grande desafio para o gestor é fazer com que essas pessoas elas estejam linkadas às inovações tecnológicas, mas que também não deixem de buscar se aperfeiçoar, porque assim o gestor conseguirá uma equipe adequada e terá seus resultados no curto prazo e não resultados tão distantes como acontecem no dia a dia de hoje. Tá certo. Francisco, obrigada pela entrevista, excelente semana. Muito obrigado para você também. Você acompanhou a entrevista da semana com o administrador da Gastroclínica Cascavel, Francisco Silva. Você fica agora com a programação da TV Medicina e Saúde.